Olá, este é o nosso terceiro encontro sobre o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Nos encontros anteriores, nós conversamos um pouco sobre a natureza do Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano que desenvolveu a sua obra a partir da segunda metade do século XX, foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 82 e, mais recentemente, no último vídeo, nós conversamos um pouco sobre o livro publicado pela primeira vez em 1967 e depois reeditado inúmeras vezes em inúmeros países, traduzido para muitos idiomas, enfim. Considerado, os 100 Anos de Solidão, considerado um dos maiores best-sellers, um dos livros mais significantes da literatura mundial. No encontro de hoje eu vou chamar a atenção para alguns aspectos daquilo que caracterizou a obra do Gabriel Garcia Marques, de um modo geral, e nos 100 Anos de Solidão de uma maneira muito específica, que foi o realismo mágico ou o realismo fantástico. Às vezes eu chamo de realismo mágico, outras de realismo fantástico, mas é, na verdade, a mesma coisa, ou seja, aquela capacidade de retratar a realidade através de situações que pareceriam à primeira vista absurdas, mas que, com um olhar mais apurado, olhando de uma maneira assim de maneira mais próxima, nós vemos que as situações não são tão absurdas assim. Pois bem, vamos começar pelo nome, né? Um bom caminho para conhecermos uma obra é entendermos o seu nome, o título, 100 Anos de Solidão. São de fato 100 anos. Por quê? Porque a obra retrata algumas gerações da família Buendia, a família que é apresentada nas primeiras páginas do livro. Aliás, a última edição em língua portuguesa dos 100 Anos de Solidão da editora Record traz até uma árvore genealógica, contando lá as gerações todas da família Buendia. E o livro, a história do livro, retrata então essas gerações por um prazo de 100 anos. 100 anos de solidão. Solidão porque os personagens vão sendo retratados de uma maneira muito parecida uns com os outros, até os nomes são muito semelhantes, vocês vão ver, quem puder ler o livro vai verificar que os nomes masculinos, por exemplo, né, eles quase sempre são os mesmos, eles orbitam em torno de José Acadil e Aureliano, que são os dois primeiros aí personagens a serem retratados. Então as pessoas estão sendo retratadas dentro da sua solidão pessoal, da sua vida, do seu cotidiano, a solidão do povoado onde se passa a história, Macondo, e a solidão existencial do ser humano na segunda metade do século XX, que foi um século caracterizado por alguns aspectos, dentre os quais as doenças psíquicas e particularmente a depressão, que remete à ideia da solidão em alguns aspectos. Pois bem, então o livro se chama 100 Anos de Solidão porque, de fato, fazendo justiça ao título, ele retrata os 100 anos de solidão, ou 100 anos de uma família, que é a família Buendia, uma família retratada na história do livro. Então o livro tem alguns personagens, sendo que o primeiro dele, né, José Acádio Buendia, ele é o patriarca, ele é também o fundador do povoado de Macondo. O livro conta como que o povoado foi fundado por iniciativa dessa pessoa, né, José Acádio Buendia, que na companhia de outras pessoas, mas não muitas, né, cerca de 20 pessoas, se embrenham em uma região cercada de floresta, que nós vamos ver depois, né, na leitura do livro, que é um istmo, que é uma ilha, na verdade, né, é um lugar cercado pelo mar. Eles se embrenham na floresta e fundam um povoado, que é o povoado de Macondo. E é curioso, porque é exemplo do que foi citado em nosso primeiro encontro, quando eu falei a respeito do discurso de Gabriel Garcia Marques, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, quando ele diz lá, por exemplo, que a América Latina foi vista como um Eldorado, como um paraíso, um lugar de delícias e, por consequência, um lugar de exploração.
Macondo também é esse lugar, ele é descrito dessa forma, é descrito como um lugar paradisíaco, onde há uma exuberância natural, as coisas são mostradas de maneira assim muito exuberante mesmo, né? Os dotes da natureza, as coisas são oferecidas de uma maneira assim muito diferente daquela, por exemplo, que era vista na Europa. Aliás, esse é um mito que persegue a América, né? Persegue a América Latina. Se nós formos retroagir, por exemplo, a história da colonização indo-europeia nas Américas, o que os colonizadores viam aqui, com o que eles se espantavam? Com a frugalidade, né? Com o desenvolvimento, com aspectos da natureza que eram muito exuberantes nas terras americanas, ao contrário do que eles estavam acostumados lá no continente europeu, no velho continente. Então Macondo é descrita, né? O lugar é descrito dessa forma, e há um personagem central, na verdade uma família central, como eu disse há pouco, a família Buendia, e essa família ela é retratada a partir do seu patriarca, né, do José Arcadio Buendia, e dos seus filhos e todos que vão se seguir essa família. E essa família é uma família interessante porque, além de ser a família pioneira, é também onde as coisas acontecem, né? Acontecem e vão demonstrando, por exemplo, aquilo do realismo fantástico, o realismo mágico ao qual eu me referi. Algumas coisas que nós encontramos no livro, algumas histórias, não são assim absolutamente tão irreais, né? Por quê? Porque elas têm um pé na realidade, elas têm uma relação com o concreto. Por exemplo, algumas passagens que nós encontramos no livro, em que, por exemplo, quando o José Arcadio ele recebe um grupo de ciganos, há um grupo de ciganos que visita Macondo de vez em quando e leva para o território, lá para o vilarejo, algumas inovações que nós vamos ver não eram tão inovações assim, mas eram coisas que eles consideravam mágicas. Uma das coisas que é curiosa de se lembrar é a dentadura. Um grupo de ciganos chega lá para fazer uma demonstração da dentadura. Então o sujeito põe a dentadura e tira a dentadura. Então as pessoas viam primeiro o cara com os dentes, né? E depois tiravam os dentes e aí possivelmente banguela ou com os dentes podres, uma coisa assim. Então os habitantes de Macondo achavam aquilo mágico, né? Achavam que ele estava fazendo uma coisa absolutamente diferente. Então isso é uma coisa que não é exatamente uma mágica. A dentadura já existia na época, então não é algo sobrenatural. Mas o que tem aí de fantástico? Tem o aspecto da inocência. Macondo está no meio da floresta, num lugar abandonado, num lugar, se não abandonado, mas esquecido das suas relações com o resto da civilização. Tem uma passagem também muito interessante no livro em que José Arcadio tenta empreender uma espécie de uma expedição, porque ele acredita, também estimulado por estudos dos ciganos, que há uma civilização muito mais desenvolvida para além da floresta. Então ele reúne alguns homens e sai, né, numa expedição para encontrar essa civilização mais desenvolvida, mas ele chega e encontra o mar. Ele descobre, por exemplo, que ele está cercado de água e que, se essa civilização existir, não está mais ao alcance. Então eles são obrigados a voltar para o recôndito, né, voltar para a cidade, para Macondo, e ali também tem um aspecto de isolamento, né, de solidão muito forte. Então há muitas situações em que isso pode ser dito e eles vão vivendo entre a realidade e a ficção, entre o ordinário, isto é, o comum, e o mágico, né, o aspecto mágico da existência, vão conjugando isso de maneira muito cotidiana, né, muito presente. Há algumas coisas que também são muito simbólicas, né? Quando se fala sobre o realismo mágico. Por exemplo, havia um padre na comunidade, né? A presença da Igreja Católica na cultura latino-americana é muito forte, né? E esse padre, ele quer mostrar para as pessoas como é que seria o paraíso, como é que seria a ascensão aos céus, o reino de Deus.
E na impossibilidade dele mostrar para aquelas pessoas que são simples, como que seria a sensação de estar no reino de Deus, ele usa o chocolate, né? O chocolate, as pessoas comendo o chocolate teriam uma sensação assim de estarem na presença do divino. Isto é folclórico, isto é simbólico, isso é uma linguagem, digamos, ilustrada, mas também tem um aspecto científico, né? Sabe-se que o chocolate atua na liberação da serotonina, então é uma espécie de rompimento com aquilo que poderia implicar numa certa depressão, numa certa tristeza ou num sentido de isolamento. Então há figuras como essas, né? Há figuras como essas que aparecem na história, aparecem no enredo e vão chamando a nossa atenção para essa conjugação. O que há de especial no livro do Gabriel Garcia Marques? Há muitas coisas, né? A história é uma delas, mas a maneira como ela é contada, os personagens, como surgem os personagens, é que acaba por despertar a nossa atenção e acaba por fazer com que nós possamos, como é a proposta, né, do canal aqui, como tem sido comentado em situações anteriores, possamos pegar esses elementos e romper esses elementos da sua história, da história nua e crua, para o que ela quer dizer, para o seu significado, né? Então, Macondo e o vilarejo no qual Gabriel Garcia Marques está inserido, ele é muito sintomático, ele é muito simbólico nesse sentido, tem um sentido muito especial aí, né? E uma outra coisa que eu queria destacar, né, sem contar a história do livro, porque não é isso o nosso propósito, é que por vezes o livro conta também fatos históricos, havidos de fato, na realidade. Nada a ver com ficção. Claro que vai dourar um pouquinho, né? E eu quero encerrar falando sobre o chamado, conhecido Massacre das Bananeiras, né? O Massacre das Bananeiras foi um evento trágico que aconteceu na Colômbia em 1928, em que empresas norte-americanas, que serão identificadas como os gringos, né, assim que eles eram chamados, eles exploravam o cultivo da banana na Colômbia. E houve uma greve por parte dos trabalhadores colombianos que tinham condições para lá de indecentes. E os industriais norte-americanos, os donos das empresas, reuniram as pessoas, todos os trabalhadores, numa praça. O livro diz que é numa estação de trem, mas a história é numa praça. E eles, a pretexto de conversar com esses trabalhadores. Só que na hora que são todos juntos, alguns capangas contratados pelos donos dessas empresas, dessas indústrias, saem e executam as pessoas, e matam as pessoas, né? Matam os trabalhadores e morre ali um sem número de pessoas. Isso é um fato, isso é história, conhecido pelo nome de Massacre das Bananeiras. O livro conta isso, mais ou menos, esses termos, e diz que os corpos foram jogados ao mar, que é o que provavelmente deve ter acontecido. Mas o fato é que Gabriel Garcia Marques relata isso e a comunidade, a Macondo, não dá importância, né? Então eles falam, mas fulano saiu, ele foi trabalhar em outro lugar, ele viajou para outro país, ele foi ao encontro da civilização mais desenvolvida. As pessoas morreram e a sua ausência meio que preencheu um espaço. Por quê? Porque a sua ausência não era sentida desta maneira. Então a solidão, que Gabriel Garcia Marques se refere, se instaura inclusive numa esfera de normalidade, isto é, as pessoas se acostumam com a ausência das outras. Evita-se falar a palavra morte, mas a ausência é assimilada como algo natural. Isso é um dado muito curioso, uma história muito curiosa que o livro conta, e vai despertando situações assim, que são situações próprias dessa nossa leitura, né, da obra do Gabriel Garcia Marques, Os 100 Anos de Solidão. Em nosso próximo encontro nós vamos comentar alguns aspectos que estão ligados à parte final do livro, sem evidentemente contar, né, a parte final, mas que também chamam a nossa atenção e eu espero possam despertá-los e despertá-las, né, despertar todo mundo para poder ler o texto, que é uma das obras-primas da literatura mundial. Meu muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.